e ad continuum. Posso seguir? Vamos então hoje, para a gente... A luz verdinha está acesa aqui. Está verde? Tá. Então, nós estaremos hoje aqui na ausência de nossa querida Iracema, que precisou ir para Aracaju, dar o suporte à sobrinha dela, que está passando por um momento de saúde muito grave. Vamos vibrar por ela, né, nesse momento inicial do trabalho. Acho que vocês já devem estar fazendo isso, né? Já botou o nome dela nas vibrações. Então, onde você estiver, minha irmã, receba as vibrações de paz, de harmonia, de aceitação para essa provação que você está enfrentando e que o resultado final seja o mais agradável a Deus, a vocês todos envolvidos nesse movimento. Entregue nas mãos dele para que ele faça o melhor e a você cabe apenas perseverar naquilo que é o melhor para você. Como é o nome dela? Cristiane Sesc. Receba as vibrações daqui, do Centro Fraterno, desses corações irmanados, elevando o pensamento ao alto, irradiando energias de cura, liberando o nosso ectoplasma, as energias vivificadoras, curadoras, e que, se forem úteis, os irmãos que estão aqui levarão até você para, quem sabe, ajudá-la a sair desse imbróglio. Que Jesus seja louvado e que assim seja. Então, nessa perspectiva, gente, o tema de hoje é uma mensagem que a benfeitora Marta, ela trouxe recentemente, no dia 24 de setembro, acho que domingo passado. 24 de setembro foi domingo passado? Foi. Então, Marcel Mariano estava em Feira de Santana e ele nos enviou na lista de transmissão mais uma das suas belas mensagens que a gente intitulou dessa vez, Hoje tem um momento decisivo. A quem serve? É essa a frase que ela termina a mensagem. Eu peguei esse término da mensagem e coloquei como título, porque Marcel não me mandou título, e eu não tenho muita criatividade para criar título para mensagem não, então coitado dele. Ele psicografa, manda, e eu ainda fico perturbando ele. Marcel, manda um título aí, manda um título, porque ele tem a capacidade de ler e fazer um título bem condizente com a mensagem. Eu não. Eu leio, digo, pô, que título eu vou dar isso aqui, rapaz? Aí eu vou, pego uma frase do final lá e meto como título, aí joguei aqui, eu acho que vai servir. Então, no final, vocês vão ter que responder essa pergunta. Espero que no final da nossa palestra, vocês verdadeiramente tenham alguma lucidez de quem vocês estão servindo. Então, é o tema. Hoje é o momento decisivo. A quem serve? Vamos lá? E ela começa assim. Herdeiros de um largo caminho evolutivo, invariavelmente temos atendido mais os próprios caprichos do que a vontade do Senhor. Só essa primeira sentença já nos faz parar. Verdadeiramente, quando a gente está no corpo, a gente quer atender às necessidades de quem mesmo? As nossas, né? A gente fica perdido nisso, atendendo às nossas necessidades que são legítimas, mas a gente se perde, se esquece que nós somos o espírito que tem um corpo, e não o corpo que tem um espírito. Isso muda toda a forma de análise que deveríamos ter da vida. É óbvio que na imanência, que é onde estamos agora, vivendo essa experiência no reino, no humano, nós estamos aqui imantados no corpo físico e sujeitos às suas injunções, às vicissitudes que o corpo nos impõe, os desejos, as necessidades fisiológicas. Isso é inequívoco e é inegável. Mas a gente não pode esquecer do nosso propósito maior. A gente não veio aqui a passeio só para atender as necessidades do corpo, pelo menos assim eu penso. Eu penso isso, mas nem sempre eu sigo, viu, gente? Eu estou dizendo que eu penso, reflito sobre isso e sempre reflito. Quando é que nós colocamos também a serviço da proposta do Cristo, e é o que Marta fala, da vontade do Senhor? Será que estamos nos colocando à vontade do Cristo, que é sermos os trabalhadores da sua seara, os trabalhadores da última hora, que temos transitado ao longo de várias existências em corpos sucessivos, vivendo personagens no experimento do gênero masculino, no gênero feminino, nas religiões de matrizes africanas, nas religiões orientais, no confucionismo, no budismo, no hinduísmo. Nós já vivemos como protestantes,
já vivemos como católicos, estamos espíritas. Será que essas experiências como pobres, como ricos, como pretos, como brancos, como índios, como amarelos, nos fez, nessa jornada, pensar que a gente não cessa nunca a vida e, portanto, deveríamos priorizar em algum momento o trabalho a serviço do Cristo, da causa que nós acreditamos? Independentemente de que hoje, no passado, vocês poderiam não ser cristãos. Tudo bem. Mas todas as religiões têm uma base que é o amor, que é a solidariedade, que é a fraternidade, que é o auto-amor, que é o autocuidado. Se você for na essência de qualquer religião, elas vão estar no seu bojo preconizando e pregando isso. Será que nós estamos atentos a isso ou nos perdemos nas paixões que a matéria nos impõe e que, como espíritos gestores do corpo, deveríamos estar atentos e às vezes não estamos? Quando eu falo, pessoal, por favor, é sobre mim. Eu sempre digo, minhas palestras são para mim. Eu não faço para vocês, não. Vocês são secundários. O propósito é a mim em primeiro lugar. Porque eu quero entender, me melhorar, me transformar, e em falando para vocês, eu consigo consolidar algumas coisas que eu estudo. Então é uma dádiva fazer palestra. Mas não é porque eu sou generoso, porque eu sou altruísta, porque eu sou solidário, não. É porque eu sou egoísta, porque eu sou individualista, porque eu penso em mim. E por isso eu faço esse movimento de descentrar-me na visão de Teilhard de Chardin, que é um grande teólogo, que escreveu um livro clássico lá, O Fenômeno Humano. Ele fala do centrar-se, que é o que eu venho buscando há 27 anos no Espiritismo, que é o encontro comigo mesmo, é o centrar-se. O descentrar-se, que é o sair de mim para a ação externa no mundo. É a cara da mãe mesmo. Eu nunca tinha visto você aqui, não. A cara da véia. Rapaz, a mesma cara da véia, velho. Meu Deus, a boca fechadinha, dentro sim igual a mãe. Aí não tem jeito. Aqui, Iracema, sua filha está aqui, se você estiver me vendo, eu nunca tinha visto ela. Parece muito mais com você do que seus filhos. Tudo filho do mesmo pai e da mesma mãe? Todos eles? Tudo caboclinho, índio, né? Porque podia ser de outro casamento, né? Mas você é filho meu. Você é a cara dela, não tem como negar. Iracema, a veinha aí, toda durinha, né? Que Deus abençoe você aí em Aracaju. Se estiver me vendo aí, tô vendo sua filha aqui, pelo menos nunca te vi, nunca. Primeira vez que eu tô te vendo. Imagine. Então, nesse movimento, eu me perdi, eu tava falando o quê mesmo? Ele tava falando o quê? Ah, maravilha. Quem falou? Quem falou isso? Descentrar-se? Aí, valeu, minha amiga. Isso mesmo. Teilhard de Chardin, que fala sobre, no livro Fenômeno Humano, o centrar-se, que é o processo que nós deveríamos buscar sempre, que é o autoconhecimento, que é o autodescobrimento. Eu acabei de falar agora no Centro Espírita Teresa d'Ávila, lá perto da Barra. Às 4 horas eu estava fazendo uma palestra lá, falei sobre o egoísmo. É um tema que eu quero bater, porque eu sou egoísta. Então, quanto mais eu falo disso, quem sabe eu vá viver, como Leon Denis diz, de tanto falar, um dia a gente experimenta e começa a botar na prática, entende? Então é por isso que falar de temas que são imprescindíveis para a estruturação do pensamento humano, para a transformação interior, não é nunca demais. Então eu venho falando em alguns centros que me dão a oportunidade sobre essa temática da inveja, do egoísmo, do nosso mundo de provas e expiações, para a gente entender porque a gente está nesse nível ainda tão atrasado na escala da evolução. Porque a gente se encontra nesse lugar se debatendo com as nossas mazelas, com nossas inabilidades. Então, fiquemos com o centrar-se, que é o autodescobrimento, que é o caminho para dentro, que é o autoconhecer-se, para que assim, nos conhecendo, possamos encontrar a verdade que está no nosso íntimo. Está em si, está na nossa consciência, né? As leis de Deus estão na consciência. Então esse é o movimento. Para ir para dentro é preciso silenciar, é preciso orar, é preciso meditar. Tem vários caminhos que vocês podem encontrar a verdade, mas não há o melhor, podem ter vários caminhos para você encontrar a verdade, mas eu tenho certeza que o melhor é o silêncio, a oração e a introspecção. Então, o descentrar-se é quando você sai de si, como eu agora, meu grupo Caritas Salvador, que há 18 anos estamos nos trabalhos de rua. É o descentrar-se. Sair daqui e fazer um trabalho de conexão com o outro, com aquele que necessita do nosso auxílio, mas não é porque a gente é bonzinho, é o outro como instrumento do meu aprimoramento. É vir um centro, como hoje, sábado, fui lá para um, eu aproveito a descida e vou logo em 2 logo, vim aqui, é um prazer para mim fazer isso. Esse é o caminho do descentrar-se. Sair de mim, do meu centro, e ir para fora. E o terceiro é o supercentrar-se, que é o centrar-se com o divino. O supercentramento é a conexão com a consciência suprema, com o Criador de tudo que é. Isso não tem que ser fragmentado, pode ser tudo concomitante. Eu estou me centrando, ao mesmo tempo estou encontrando um espaço de descentramento,
para ir para o espaço do contato com o outro, dos movimentos de fraternidade, de voluntariado, de solidariedade, e o supercentrar-se nesse trabalho, você está sempre se centrando com o divino, ou supercentrando-se com Deus, tentando fazer com que o Deus interno possa se revelar no mundo, beleza? Então, nós nos perdemos nesse caminho, e é verdade que esses benfeitores vêm para trazer essa lembrança que às vezes a gente esquece, de que nossa passagem na Terra não é para ficar num parque de diversões, porque aqui vocês estão numa academia para poder cultivar o corpo, ou um parque de diversões para ficar brincando naqueles brinquedos, ficar dando cambalhota na escada rolante, na montanha-russa, ou vocês estão aqui numa passarela de desfile de maior grau de estética, que possa ser mais cortejado ou que tenha mais aplausos, ou vocês estão aqui para serem vistos nas redes sociais e terem likes. Qual é a sua passagem? Qual é o seu propósito pelo corpo? Seria esses? Ou tem algo maior que vocês estão se perdendo e não estão se reorientando nesse caminho? A quem vocês estão servindo de fato? E ela continua. Desde eras prísticas, olha que legal, quando o impulso evolutivo nos fez estabelecer regras para o culto da adoração ao sagrado, a intuição embrionária nos fez perceber o transcendente e, para essa força, erguemos altares e totens, templos e santuários, onde sacrifícios de plantas e animais passaram a ser demonstrações de afeto e subordinação ao poder, além da compreensão. Então, já íncito na criatura humana, desde os seus tempos primórdios, o culto ao divino. A gente cultuava o divino na figura de Tupã, do rei dos índios, né, o rei Sol, se eu não me engano, Tupã. E a gente cultuava os deuses do panteão romano, do panteão grego, do panteão egípcio. Tínhamos sempre algo a cultuar, na figura de santuários com sacrifícios de animais, matando os cabritos, as cabras, as ovelhas, em oferenda a um Deus que, na visão antropomórfica, que é a visão de um Deus que é um Deus humano, a gente entende Deus como um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que lhe corrige através da chibata. E não é esse o Deus que a gente acredita no Espiritismo. Pelo menos não é esse o Deus que eu acredito. Eu acredito num Deus de amor, de benevolência, um Deus que ama, um Deus que não perdoa ninguém porque ele não se magoa nunca. É o Deus que a gente compreende como sendo a manifestação do amor na sua expressão máxima. Que nós não concebemos nem como é o amor na expressão máxima, porque a gente não ama na dimensão do que deveria ser o amor genuinamente ágape, né? O amor que é incondicional. Mas assim a gente teve exemplos de pessoas que passaram por aqui, que vieram mostrar que é possível amar, e foi Jesus o nosso guia e modelo, como tem sido dito na codificação espírita. Qual é o nosso maior referencial? Vide Jesus, ele é o seu guia e ele deverá ser o guia e modelo da humanidade. Então, no passado fizemos isso, cultuamos os vários deuses, de uma forma embrionária. Essa adoração aos sagrados já estava em cada um de nós, desde os mundos primitivos, quando lá habitamos, quando o princípio inteligente que migrou pelo reino mineral, habitou no vegetal, transitou pelo animal e entrou no nominal. Quando entramos no nominal, nos mundos primitivos, fomos nos desenvolvendo, chegamos no mundo de provas e expiações, e a depender do esforço que façamos, nós estaremos entrando no mundo de regeneração, que não é um portal mágico que diz assim, ó, passou por ali e virou. Vai ser virado esse mundo de regeneração a partir disso que a gente está fazendo, regenerando nossos corações, nos pacificando, saindo das polaridades, das lutas fratricidas entre irmãos, buscando o silêncio, buscando a oração, buscando a pacificação e buscando encontrar a verdade dentro de nós, saindo da preocupação do outro, de ficar avaliando os outros. Procure analisar a vocês mesmos, sigam a questão 919 do Livro dos Espíritos, como o Santo Agostinho recomendou, a cada noite pare, faça um balanço do seu dia, reflita se você poderia ter sido o melhor cristão, se você vacilou em alguma fala desfavorável a alguém, e corrija, não se puna, não se culpe, apenas melhore-se a cada dia, tornando-se aquilo que você é na sua melhor versão e procurando aparar as arestas para que a gente consiga se regenerar. E aí, quanto mais pessoas aqui se regenerarem, mais o planeta se regenerará. São 8 bilhões de criaturas. Imagine o tempo que levará quando nós outros ficarmos na esperança de que o mundo se modifique para que a gente se modifique. Talvez a gente não consiga, em séculos e milênios, ver a transformação do nosso planeta. Então se preocupe com vocês.
você. Se melhore, mas se melhorar não é negar a sombra, não é negar que vocês ainda são intolerantes, são vaidosos, são invejosos, são egoístas, são ciumentos, são possessivos. Não é esse o caminho de transformação. Eu falei isso há pouco sobre o egoísmo. A transformação ela se dá com o reconhecimento da verdade. E o que é a verdade, senão aquilo que é as leis de Deus que estão ínstas na nossa consciência? Percebam, para vocês se transformarem, o que é a moral? É a regra do bem viver. O que é que a gente fez? A gente se desviou da regra do bem viver. A gente se afastou das leis divinas, que é a lei de sociedade, a lei de progresso, as leis de justiça, de amor e caridade. Se a gente retoma isso, que está onde? Na nossa consciência, a gente vai encontrar o caminho da verdade, que é o Deus em nós. Esse é o roteiro. Para que isso seja minimizado, ou seja, redirecionado, qual é o caminho para combater o egoísmo? Não é se tornar altruísta, porque ninguém se torna altruísta a toque de caixa. Vocês mudam o comportamento, isso não é mudança moral. A transformação se dá com um mergulho para dentro que dura séculos, pode durar milênios. Eu falei isso há pouco e repito aqui, a gente pode ter um antídoto para o egoísmo, que sabe qual é? O autoconhecimento, o autodescobrimento. Só há esse o antídoto para mudar o egoísmo que habita em cada um de nós. É o autodescobrimento, é o mergulho para dentro. Você indo para dentro, você vai encontrar a verdade, e aí você vai encontrar de novo a regra do bem viver, e encontrando a regra do bem viver, você vai ter paz, vai ter harmonia, você se regenera e o mundo vai se regenerando a partir de você. Seja você a mudança, parafraseando Gandhi, seja você, ou seja, em você, a mudança que vocês querem ver no mundo. Perfeito? Levem isso como um roteiro para a vida de vocês. Vai ser difícil. Eu falo isso, mas eu tenho altos e baixos. Eu me vejo em vários tempos de intolerância, vários momentos de irritabilidade, de petulância, de impiedade com as pessoas, de autoritarismo, de egoísmo extremo. Isso tudo permeia a gente, mas não vai mudar porque vocês dizem assim, eu não quero ser isso. Não. Fazer isso é recalcar, é reprimir, jogar para o porão do inconsciente. E o nosso propósito não é esse, é reconhecer que você ainda está nesse nível e a partir do reconhecer-se nesse nível, vocês vão galgando os movimentos de alma para encontrar a verdade e assim vocês conseguirem se transformar em criaturas melhores. E ela vai continuar dizendo, nem aí, nessa época, né, que a gente vivia com essa intuição embrionária, nem aí foi possível o abarcar integral da divindade, pois que a soma de nossos desejos era invariavelmente enorme, nos sufocando nos impulsos da dominação arbitrária e das guerras de arrasamento recíproco. Eram muito primitivos, nós, né? E nós já vivemos isso também, né? Quem não acha que viveu, está enganado, está bem iludido, né? Nosso primarismo passa por essa barbárie. Eu acabei de ler a trilogia que eu recomendo a vocês, se quiserem eu tenho em PDF. Eu recomendo que compre. É uma trilogia dos livros de Ivone Pereira do Amaral. Eu li quase todos, mas essa trilogia é marcante, que começa com Nas Voragens do Pecado, depois vai para o Cavaleiro de Lumière e termina com o Drama de Bretanha. Eu tenho em PDF, eu posso mandar para Iracema. Não deixem de ler. É uma saga que durou 400 anos, que começa a narrativa Nas Voragens do Pecado em 1572, quando, naquela noite fatídica de São Bartolomeu, onde os católicos massacraram os huguenotes, que eram considerados os protestantes, que foram reformistas de Calvino e Lutero. Um massacre dizimou milhares de protestantes. Lá tinha um personagem nessa história, em 1572, que começa Charles, o espírito que psicografou através de Ivone Pereira do Amaral, uma grande médium, para mim os três maiores médios, Divaldo Franco, Chico Xavier, Ivone Pereira do Amaral, também tem outros aí como o nosso querido do Rio de Janeiro, me fugiu o nome dele agora, que teve um AVC no avião, Raul Teixeira, um outro grande médium. Então, esses grandes médios trazem grandes obras e que nós precisamos ler e debruçarmos. Claro que a codificação está no topo, estudar a codificação é a prioridade zero. Depois vem o segundo escalão, que seriam esses livros psicografados por Chico, por Divaldo, por Ivone Pereira, por Raul Teixeira. Aí vem outro escalão, os livros escritos por outros que são os que trazem a narrativa desses outros autores. Então priorizem a codificação, depois esses outros que são no nível de consistência doutrinária importante, e depois todos os outros que também têm seu valor, mas sem estudar a fonte, vocês ficam pegando o que está na periferia. Esses homens todos estudaram a fonte e publicam a partir daquilo. Então vão na fonte original. Nessa perspectiva que eu estou trazendo para você da trilogia, eles falam como a transformação moral dura séculos. Isso foi dito por Charles no livro do Drama de Bretanha, que eu acabei anteontem.
Aí ele diz assim, esses espíritos vêm desde 1572, depois foi para 1600 e pouco, século XVI, século XVII, e termina, se eu não me engano, em 1800 e pouco, século XIX. Alguns deles foram, primeiro, protestantes, católicos, padres, depois um deles foi se envolver com as religiões orientais, estudando a reencarnação, e hoje estão encarnados os personagens no movimento espírita, alguns deles, como pessoas do movimento espírita. Então ele não conseguiu modificar, se vocês verem a história, ela veio de 100 anos para o outro, continua a mesma pessoa, repetiu o mesmo padrão. A Berta, que depois ela veio como Raquel, Ruth, Berta e Andréa. Essa é um personagem que transitou por um ódio, uma vivência completamente fora de um propósito, passou séculos se desviando daquela meta até que chegou nessa encarnação de Bretanha e ela se suicidou, se jogou nas pedreiras. Vocês não vão ler mesmo? Eu vou dar spoiler. Ela se mata e aí pronto, vem uma treta, vai para o plano espiritual sofrendo. Aí ele mostra, são séculos para vocês conseguirem fazer uma mudança moral. Então o que vocês fazem normalmente são transformações comportamentais, vocês mudam o comportamento. Você é egoísta, não quer ser, reprime o egoísmo e se mostra altruísta, mas no fundo você não é altruísta não. Você está vivendo uma persona, a máscara do altruísta, negando o seu egoísmo. É diferente de, eu me reconheço egoísta, mas agora eu estou me esforçando, que é o verdadeiro espírita, para domar as minhas más inclinações. Eu tenho uma tendência individualista, egoísta, despótica, mas eu vou me esforçar para domar as minhas más inclinações. A premissa básica é que você já tem a má inclinação. Porque lá na questão 913, quando Kardec pergunta qual é a origem de todos os males, ele responde, vide o egoísmo. Ele está na base de todos os vícios da vida que nós temos. E como no mundo de provas e expiações, que é o segundo grau da escala evolutiva, é a Terra, lá no Evangelho, no capítulo 3, pluralidade dos mundos habitados, diz lá que o mundo de provas e expiações há o predomínio do mal. Se a gente já sabe que aqui predomina o mal, você predomina o mal nela também, em mim também, em vocês também. Parta dessa premissa, é o que tem para hoje. Ah, Flávio, eu achava que eu era bonzinha, era assim, mas eu acho que eu era bonzinha, Flávio, porque eu tenho centro espírita, que às vezes está ali reparando um processo de reconciliação com a consciência de muitos delitos e equívocos. Que bom que ela está fazendo, mas não garante que ela é boa. Predomina nela o mal, predomina em mim o mal. Mas a gente está se esforçando para domar as nossas más inclinações de querer ficar em casa o dia inteiro, por exemplo, de eu poder acabar essa palestra, voltar para minha casa e ver um filme. Aí eu vou para a sua, por quê? Porque eu sou bom? Não, é pesado. Eu estou cansado. Porque dar a palestra também cansa. O trabalho, está no livro, na codificação, livro dos Espíritos, toda ação útil é considerada trabalho. Então isso aqui também é trabalho. Eu não tenho muito trabalho formal, mas isso aqui é trabalho, preparar palestra, fazer trabalho social. Toda ação útil é trabalho. Só que eu aqui, no fundo, eu vou. Mas eu não vou porque eu sou bonzinho, não. Eu vou porque eu tenho um compromisso em domar as minhas más inclinações. Qual é a minha má inclinação agora? Acabar de falar aqui para vocês, receber um passe, pegar meu carro, pegar a BR, voltar para minha casa, ou ficar no meio do mato, que é o que eu gosto de ficar, no meio do mato, lá na minha rede, pegar um livro para ler. Aí eu vou ver pobre, vai Flávio, aqui da BAM, um cara de pobre em cima da gente. É horrível, fedorento, às vezes me pegando, pera aí, irmão, eu não tô nesse nível de manduce, não. Você tá com sua mão suja, o cara mete a mão no negócio sujo, pega em mim, quer me dar. Não, peraí, então, aí eu passo um álcool na mão, na minha época de Covid, então eu não tô nesse lugar do cara que tá lá com Madre Teresa, que toca nos pobres, não tem receio de pegar uma doença, não, eu tenho minha preocupação, então eu ainda tô ali porque eu sou egoísta. Mas eu faço isso porque eu me esforço para domar minha má inclinação de querer ficar na preguiça, no meu cantinho. Que maravilha, fiquei em casa. Não, aí eu vou, mas eu tô isso porque eu sou hipócrita? Não, é porque eu já reconheço em 18 anos no Caritas, que é esse grupo que a gente criou, que a gente fundou, e mais 6 no outro grupo, são 24 anos em trabalho de rua. É nada. Diante de uma trajetória de um espírito como eu, recalcitrante, que me atrapalhei em várias encarnações, não é nada. E acha que é alguma coisa, aí fica os outros, como ela é caridosa, olha como a sêmen é maravilhosa. Às vezes não vale nada. Não vale nada. Porque está predominando o mal nela. Mas ela já despertou a consciência para não ficar naquele lugar e tá aí, ó, aí vem para cá, aí faz a palestra, conversa com o palestrante, que mulher generosa. Não, às vezes é orgulhosa como o quê, vaidosa como o quê, mas está ali domando, se esforçando para domar as más inclinações. É um avanço. O ruim é ela achar que ela é boa. O ruim é eu achar que eu sou altruísta. O problema não é você fazer, é saber que eu estou fazendo porque eu sou egoísta. E aí, no contato com o outro, no embate, com aqueles pobres que pegam assim, joga a sopa no chão, poxa, aí o pessoal preparou lá, tá todo mundo alegre, preparando a sopa, todo mundo conversando lá, na sede do grupo, papai, quando chega na rua, primeiro chega assim, pô, essa sopa tá fria, você vai enfrentar isso, que não é porque é pobre que é, às vezes é orgulhoso, tá ali porque é muito orgulhoso,
E também tem muitas pessoas muito generosas e humildes. Ô, Senhor, muito obrigado, é o primeiro prato de hoje, que a gente vê que é verdade. Porque não falta comida para os pobres de Salvador, não, pode ter certeza. Eu tenho expertise para dizer, são 24 anos na rua. Ninguém passa fome aqui na rua de Salvador. É comida o tempo todo. Um monte de grupo. Claro que tem dias da semana que não tem tanto. Domingo, por exemplo, não vai. Se as ONGs pudessem organizar, um ia sábado, outro ia domingo, mas eles fazem a feira, pega lá a sopa de todo mundo, é quentinha, não sei o que, vai pra casa, e aí no outro dia também tem outro grupo. O dia que mais falta, que eles dizem, é domingo. Domingo quase que não passa ninguém, mas passa gente segunda, passa terça, passa quarta. Não estou dizendo que eles tenham a qualidade alimentar ideal, mas não tem fome. A fome, você vai ver no sertão, aí em outros lugares. Em Salvador, não. É uma das cidades onde tem mais voluntariado. Acho que teve uma pesquisa que mostrou que Salvador é a cidade, uma das mais solidárias. A Bahia, se eu não me engano, Salvador. Preciso desse estudo com mais detalhes. Seu irmão pode ver isso lá no lugar. Peça para ele dar uma olhada. Ele trabalha na Secretaria de quê mesmo? De manutenção. Mas ele tem acesso com as outras lá de serviço social. Enfim. Então, o chamado é esse. Reconhecerem-se pessoas comuns e imperfeitas, vivendo a melhor versão de vocês, que é o predomínio do mal, no mundo de provas e expiações que estamos, buscando ver a quem estamos servindo. É o que Marta vai continuar dizendo. Para a gente ir para o momento de finalização, que eu vou parar hoje, com certeza. Começou 6, eu vou até 10 para as 7, tá bom? Porque eu vou vazar. Eu quero encontrar o grupo ainda entregando lá, porque hoje a gente vai fazer uma coisa diferente que eu gosto. Eu descobri que vai ter dia 3 e 4 de outubro um mutirão na Fonte Nova de cadastramento das pessoas em situação de rua para tirar identidade, fazer todo o trabalho de... Hein? Pois é, então o trabalho de dignificar a pessoa de rua, dar documentação. E aí nosso grupo já falou com os caras que estão na gerência lá, eles trouxeram 200 panfletos, que a gente entrega 200 sopas, né? E a gente vai estar entregando a cada um deles, porque eu sei que na rua não tem tanta informação. A gente trabalha na ponta, fala na televisão, fala não sei o quê, mas não está lá. O pessoal está lá no Aquidaban, está lá na Ladeira de Santana, que a gente vai passar agora, vai descer o comércio, vai pegar, vai subir lá, vai descer lá a Praça da Piedade, estão na rua, pode nem saber que está acontecendo isso. Então a gente dá o panfleto, não perca tempo. Os seus documentos vai ser também dado alimentos, vai dar cobertor, vai dar um monte de coisa nesse dia na Fonte Nova. São 2 dias, terça e quarta. Está até precisando de voluntários. Depois eu posso mandar também, se vocês quiserem, o folderzinho. Hoje a gente vai entregar os panfletos, mas vocês podem fazer como voluntários aqui e lá ajudar a fazer esse recadastramento dessas pessoas. A Justiça está pedindo voluntários. Mas vamos avançar. Aí ela diz, imaginamos deuses em um Olimpo de vaidades, preste atenção, imaginamos deuses em um Olimpo de vaidade e ira, cada qual dominando uma falta da natureza, das forças materiais, mas se estávamos reféns dos desmandos das divindades, que vivemos assim, igualmente eles eram reflexos de nossa inferioridade, arrastados frequentemente por invejas e sentimentos da craveira humana. A mitologia cedeu espaço aos templos religiosos e os altares recamados de ouro e prata, preste atenção, ó, vocês dois lá no fundo, olha lá no fundo, a mitologia, vocês duas aí, ó, minha irmã, aqui é o que ele diz, ó o que Marta diz, ó, presta atenção. A mitologia, presta atenção, a mitologia, minha linda, minha comadre aí, minha comadre, né? Hoje eu tô sem óculos, é minha comadre aí, 2 comadres aí no fundo, encostando na parede, presta atenção essa parte, senão vai perder o fio da meada. A mitologia cedeu espaço aos templos religiosos e os altares recamados de ouro e prata se fizeram símiles dos ancestrais locais de adoração dos numes tutelares, ocorrendo que agora sacerdotes e eclesiásticos, ela mete, viu? Mete o pau mesmo, Marta. Sacerdotes e eclesiásticos exerciam a procuração divina, representando o poder espiritual em meio aos conflitos humanos. Então só mudou isso. Antes eram os altares de culto ao bezerro de ouro, hoje são os grandes chamados, os altares religiosos que estão recamados de ouro e prata. Daí a reforma que houve na época lá de 1572, 1500 e pouco, que teve toda essa noite de São Bartolomeu, eram os protestantes, calvinistas e luteranos que estavam indo de encontro ao culto ao bezerro de ouro numa outra formatação, o que a nossa própria Igreja Católica, eu já fui católico, viveu. E aí também foi que São Francisco, lá no século XIII, reencarnou, que era João Evangelista, para mostrar que a igreja estava se perdendo naquele culto à forma. O cristianismo realmente genuíno, como está no livro 50 anos depois, foi mais ou menos até o século III. Ano 300 e pouco, era o cristianismo raiz. Ali no livro 50 anos depois, você já vê, irmão Marinho, que era Célia,
que ela vai para o mosteiro e o próprio o padre que faz ali o templo começa a trazer todos os cultos que eles tinham do paganismo de Roma para dentro da igreja. E aí começa a querer cultuar isso, cultuar altar, botar ouro, prata, e se perdeu o cristianismo primitivo. Tanto que São Francisco volta para resgatar esse cristianismo. Então Marta vai dizer, só mudou um pouco do momento histórico, na época dos deuses do Olimpo, a vaidade e a ira, e agora com a mitologia cedeu agora para os templos religiosos e os altares recamados de ouro e prata. E ela continua, liturgias e sacramentos, oferendas e sacrifícios, nasceram do ardente desejo de satisfazer a vontade divina, compensando ou remindo de alguma forma nossos desvios de conduta. A gente não vive assim? A gente vive assim, fazendo pacto, fazendo escambo, troca, né? Para redimirmos dos nossos equívocos. Eu vou lhe oferecer um bezerro, vou dar um caruru de 7 meninos. Não tenho nada contra, eu já participei de vários carurus, adorava. Eu era caruru na bacia. Eu era primitivo. Os meninos em volta da bacia, eu ficava doido no mês. É setembro, né? Corria pro caruru 7 meninas, eu não esqueço disso, marcou minha infância. Que a gente no final tinha queimadinho, aí botava o caruru, vatapá, tudo numa panela, um negócio primitivo mesmo. Eu digo, meu Deus, e agora? Os 7 meninos, era eu, meu irmão, o outro vizinho, tudo amigo já do conjunto. Chama o menino de Helena, chama o menino de sei quem. Descia os 7 meninos, começava quando liberou, rapaz. A gente ia pra dentro daquela bacia, aí pegava o frango, eu pegava a coxa, depois não queria mais a coxa, jogava lá dentro. Aí o menino pegava a minha coxa, eu também comia a mesma coxa, porque já estava desossado. Era um negócio sério. Vocês que viveram isso, eu vivi. Vocês estão rindo? Eu vivi. E era gostoso. Aí pegava o caruru de mão, ia botando. Ele fez? Você participou disso? Você dava? Ele o que? Participava ou dava? Igual a mim. Ave Maria, adorava. Aí saia de um caruru, no outro dia tinha outro caruru, eu digo, beleza. E aí eu ia lá, mas era primitivo. Na bacia. No pratinho eu acho legal. Mas na bacia, vocês já viveram isso? Já viveram isso? Viveu isso? Na bacia. Não era assim? Pegava o frango, a sobrecoxa que eu gostava mais, aí pá, mordia. Pegava meu pai, e quando não dava, você jogava lá dentro de novo. Né? E fazia uma bagunça de um lado. Rapaz, ali eu vivi. Eu posso dizer que eu vivi na terra. Quem participou de um caruru de 7 meninos raiz, pode dizer que realmente viveu uma coisa bem primitiva, porque realmente era bizarro, velho. Jogava lá dentro, às vezes a baba do menino, o caruru ia junto, rapaz, a gente comia a baba do outro, e no final um monte de queimadinho, né? Então, voltando, só para descontrair vocês não dormirem, foi muito maravilhoso essa época da minha vida. Eu me lembro também que eu ia também para Cosminho, Damião, minha avó, ela dava comunicação, né? E era de Cosminho, eu falava com aquela voz de Cosminho, eu gostava também de Santo Antônio. Viva Santo Antônio, nosso advogado, no céu e na terra, vós sois venerado. Eu lembro da infância, alegre cantando hoje com fervor, viva Santo Antônio. Adorava isso, eu pequeno, 12 anos, eu ficava catando isso, porque aí tinha aquelas cantorias e a gente ficava no final só para dar o grito. Lá no céu, onde reina a alegria, junto a Deus, com vossa canção. Era maravilhoso. E a gente era abusado, a gente era perturbado, a gente era os capeta reencarnados, né? A gente era no Machado Forte, lá os meninos, todos os demônios. Todos os demoninhos ali, retornando para ver se reconciliavam. Ficava no fundo para esperar esse momento do grito, as velhinhas lá. E gritava, a gente se abaixava assim, destoava da ladainha, né? Mas era uma experiência muito... Depois, no final, queimado pro menino, brinquedo, aquelas coisas que a gente queria. Mas voltando aqui, ela vai mostrar então que a gente só mudou o cenário. No passado, tinha uns rituais, as liturgias, com aquelas coisas dos deuses do Olimpo, a mitologia foi cedendo espaço, mas hoje a gente só está camuflando com novos cultos externos, e aqui não é uma crítica, é o nosso movimento mesmo, cultural, ancestral, para que a gente precisa entender a quem a gente está verdadeiramente servindo. No final, vocês vão ver. E ela diz, surge o escambo com as forças espirituais, começa a trocar. A gente faz isso no espiritismo, troca, né? Doutor Bezerra, me ajude, doutor Bezerra, que se você fizer isso, eu faço aquilo, eu vou fazer um concurso, doutor Bezerra, me ajude, sei o quê. Ou então, Joana de Ange, me dá uma força aí, sei o quê. Continua. Mesmo no espiritismo, a gente continua fazendo trocas, escambozinhos bem interessantes. E ela vai, e qual areia fina em ampulheta sideral? Olha que lindo. Imagina a areia fina numa ampulheta aquele negócio assim, né? Sideral. E qual areia fina em uma ampulheta sideral? O tempo se dobrou diante de nossos olhos, impondo o refinamento da compreensão acerca dos atributos da divindade e sua interferência no destino dos homens. E ela continua, a ciência se faz religiosa. Olha a mudança. A religião se torna científica. Quem disse isso, se não me engano, foi Gandhi. A ciência sem religião é trôpega. A religião sem a ciência é capenga.
Então elas têm que andar para e passo. A gente precisa das duas coisas, a ciência que legitima aquilo que nós já temos pelo campo da fé e do empirismo das experiências. Como a própria religião pode beber na ciência e validar coisas que realmente já são do campo da nossa crença, entre aspas. O que é que o Espiritismo fez? Ele disse que fé inabalável é aquela que consegue encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. O Espiritismo se uniu à ciência porque ele é uma filosofia que tem repercussões morais com a base empírica das pesquisas feitas por Kardec, baseada no positivismo, que era onde ele bebeu de Augusto Comte. Então, hoje, a ciência se faz religiosa, a religião se torna científica. A filosofia multiplica perguntas, tentando equacionar o significado do existir. De onde a gente veio? O que estamos fazendo aqui? Para onde estamos indo? E são questões filosóficas que o Espiritismo responde. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina fantástica. A gente consegue, na prática, responder de onde a gente veio. A gente não confronta com o criacionismo e nem confronta com o evolucionismo. Porque a gente sabe que fomos criados simples e ignorantes por uma consciência maior. Então a gente não está confrontando com o criacionismo. Fomos criados por Deus. Mas também a gente entende que nós evoluímos enquanto espécie, passando por experiências sucessivas até chegarmos no reino hominal. Não há divergência, que o Espiritismo explica isso com a ajuda dos espíritos e que muitos deles foram cientistas, sacerdotes, e que hoje no plano espiritual ajudaram a Kardec a trazer a codificação, fazer a codificação. E aí, para ir terminando, a ciência se faz religiosa, já disse, a culpa cede terreno à responsabilidade. Então, nada de culpa. Saiam da culpa. A culpa é um complexo que só atrapalha a vida de vocês. Todos nós carregamos o complexo da culpa como uma das grandes chagas. Por quê? Porque todo mundo aqui aprontou. Todo mundo aqui. Se gritar aqui, pega ladrão, não fica nenhum. Fica nenhum. Aqui, maior ou menor grau, roubou, matou, mutilou, degolou, desviou verba. Senão a gente não estava aqui. A gente adulterou. Provas e expiações. Predomina o quê? O mal. Como é que vocês vieram de primitivo? Como é que não fez? Só se vocês forem igual a Jesus, que eu acho que até Jesus, claro, se atrapalhou. Se ele evoluiu, ele passou por primitivo, por expiações, ele deve ter se atrapalhado, só que ele seguiu um caminho mais, olha, aqui não dá pra mim, deixa eu ir por aqui. O livre-arbítrio dele levou ele para poder chegar nesse nível de evolução, que ele é espírito puro, eu não sou. E eu me reto com Deus, que eu digo, Deus, se Jesus está espírito puro, ele foi criado antes de mim. Porque não é possível que eu esteja atrasado nesse mundo de prova e expiação até hoje. Você criou ele primeiro, porque ele não está criando o tempo todo, então ele criou Jesus primeiro. Pá! Jesus fez o caminho dele, para chegar nos mundos celestes, já está lá, e eu estou aqui me batendo com vocês, aqui tendo que fazer palestra, me cansando aqui, para poder me melhorar. Então Deus criou primeiro Jesus do que Flávio, que se Flávio, não é possível, com a vontade que eu tenho de evoluir, fosse criado junto com Jesus, eu estaria igual a ele, Jesus. Eu seria um outro Jesus, eu seria um outro governador de um outro orbe, porque Jesus é o governador da terra, né? Eu já estaria lá, mas ele foi criado primeiro que eu, por isso Jesus você está lá, viu meu velho? Você é uma referência para mim, mas você saiu na frente. É tipo assim, ó. É uma corrida onde larga ela primeiro na frente, um ano na minha frente vocês vão, correndo daqui para Salvador. E aí eu fico um ano atrás, agora ela chegou lá, já estou lá, Flávio. Ó, saiu do Rio para Salvador, chegou em primeiro. Claro, liberou o primeiro, criou o primeiro. É isso que eu digo sempre. E é isso que está acontecendo. A gente precisa só acelerar o processo sem querer fazer um movimento de violência contra nós mesmos. Reconhecer que a gente está nesse nível mesmo, é a melhor versão que vocês podem estar. E assim a gente vai podendo galgar novos patamares, se livrando da culpa. A culpa vai ceder terreno a quê? A responsabilidade. A responsabilidade, portanto, é o que nós deveríamos ter diante dos nossos atos, que são transgressores, que são fora das leis divinas. A crença se dilui ante o triunfo do saber. De concreto, Deus se faz abstrato. Ele era concreto, né? Se fez abstrato. Antropomorfizado, desde eras mortas, agora é uma inteligência que não se verga aos abusos da irracionalidade. Não se corrompe para atender súplicas insinceras. Não é isso? O que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele não se corrompe, cadê? Ele não se corrompe para atender súplicas insinceras. Vou ler até o fim. Nem se vale de tortura dos filhos da criação para obter resultados evolutivos. Deus que castiga, eu falei o Deus antropomórfico, o Deus que pune, o Deus que fica botando um filho para dentro no mármore do inferno, eu não acredito nesse Deus. Mas eles fazem isso, muitos que coordenam religiões assim, que querem humanizar Deus, colocar Deus como uma figura que senta num trono e julga e condena, para controlar as pessoas. Esse Deus é mais fácil, porque a gente vive pelo medo. Então, se não fizer isso, Deus castiga. Desde pequeno a gente é criado nessa cultura de um Deus que pune, um Deus que condena.
E aí ela vai trazer o outro tipo da realidade de Deus. Em tudo, sequência lógica, convite ao aperfeiçoamento. A semente exige a terra fértil, pedindo tempo para germinar, florescer e frutificar. Ações geram reações. Atitudes produzem consequências. Pensamentos criam hábitos. E estes, cultivados, cristalizam posturas e identificam o estágio evolutivo do ser. Quanto mais pensamentos elevados, mais os hábitos se transformam, mais você vai ter posturas de comportamentos adequados com a lei de Deus. Mas isso começa no pensamento, não é no comportamento. Eu estou aqui porque eu sou egoísta, me torno comportamentalmente um cara altruísta. Dou lugar para você sentar. Quer o chocolate? Eu não gosto de dividir chocolate, quero comer todo. Eu não sou solidário. Eu escondo até, eu brinco com Daisy. Chegou a caixa, tem 3 de pelaim, vou esconder, eu boto escondido, que ela pega tudo, ela é uma formiga, ela acha tudo. Então eu sou egoísta. Então eu vou me tornar altruísta para poder mostrar que eu sou bonzinho. Eu falo assim, toma um chocolate aqui, não estou com vontade nenhuma, isso é mudança comportamental. Eu tenho que reconhecer, olha, eu vou dar porque eu estou me esforçando para tomar minha menstruação, mas estou retado aqui porque eu estou no chocolate dela. Não queria dar, não. Então, esse é o movimento que, através do pensamento que você vai edificando, Flávio, que qualidade de pensamento você está tendo? Você está mentindo para aquele cara ali que pegou, parece um farofeiro, comeu o frango, jogou lá dentro, entra no julgamento do outro, sai disso, cuide de você, deixa o cara. Ele é farofeiro, ele é bagunceiro, é ele, é sobre você. E aí você vai construindo novos hábitos, e aí na sociedade se torna um comportamento mais adequado, mas não porque você só mudou o comportamento, porque você mudou a matriz de pensar e de agir no mundo a partir de dentro. E aí, para terminar, sentimentos, olha que lindo esse final, sentimentos nutrem psicosferas, o ódio adoece, a vingança desfigura, o egoísmo rebaixa, a violência brutaliza. Em contraponto, a alegria renova, a esperança fortalece, a fé nutre e a bondade se faz sementeira de bênçãos. Onde o amor, meus irmãos, é cultivado, a sombra bate em retirada. Em teus instantes de crise, queridos, quando o chão te pareça faltar os pés, lembra-te de Jesus. Sugado pelo torvelinho das paixões, suplica a ajuda dele. Enlançado à solidão mais dolorosa, une teu caminhar ao do excelso amigo. Derramando as lágrimas mais doridas, silencia e reflete no sacrifício do embaixador de Deus junto aos homens e prossegue um pouco mais. Nunca te queixes, não cesses de operar no bem, sorri na queda, agradece o abraço que te reergue e torna-te poema de trabalho quando outra vez te surge o ensejo de servir. O ontem já se foi, o amanhã vai chegar. Hoje, teu momento decisivo. A quem serves? Jesus ou César? A escolha é livre. Quem vocês estão servindo? A Deus ou a Mamon? A Jesus ou César? Essa é a reflexão de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e espero que vocês sintonizem em servir Jesus. E Césares são os governantes, as pessoas que passam, e as defesas às vezes são tão veementes em relação a eles que vocês são incapazes. Às vezes, eu vi um palestrante dizer isso, postava na época da eleição, tinha um cara que postava todo dia defendendo um determinado candidato, A ou B, mas ele era incapaz de botar aquilo mesmo defendendo Jesus, não fazia. Aí Rossando Clige que falou, fizeram uma postagem na página dele de forma leviana, ele apagou e disse, olha, não fui eu quem fiz, invadiram minha página, e foi para um confrade que falou, quem é você? Você não sei o que, você via a página, não sei o que, olha, eu queria que você, Rossando disse, com a mesma veemência, que todo dia, de manhã, de tarde, de noite, você publica uma coisa em defesa desse tal candidato, A ou B. Você não faz isso por Jesus, eu nunca vi você no Movimento Espírita fazer isso, nessa defesa tão veemente pelo Cristo. Então, quem vocês estão a serviço, de Jesus ou de César? Pensem nisso. Muita paz e até uma próxima vez. Vai passar para lá? Esse é meu. É meu. Quer passar para lá? Tchau.